Capézios, precisamos que você arrume uma maneira de achar o café para que nós consigamos sequestrar um agente inglês infiltrado. Precisamos que ele perca os sentidos. Não queremos o matar, apenas atordoá-lo. Ok. Aqui, morfina e Evipan. Atente-se às doses ou você vai matá-lo. Ok, obrigado. Bora. Capézios mais tarde receberia notícia de que o agente havia sido neutralizado e que os 4 prisioneiros que estavam com Rod haviam morrido por altas doses de morfina e Evipan e que, segundo Rod, morreram felizes. Capézios parecia indiferente com as atrocidades que aconteciam ao seu redor. Ele se via como um médico que distribuía os remédios mortais e não o que autorizava as mortes horríveis. Em Auschwitz, ele havia visto remédios sendo usados como ele nunca havia imaginado quando trabalhava como um farmacêutico na Bayern. Ele também havia aderido completamente ao ponto de vista dos amigos médicos da SS, que defendiam que os experimentos no campo eram, na verdade, uma questão importante, já que não havia outro lugar que se pudesse fazer pesquisas como essas sem arranjar problemas. Na rampa de seleção, Capellos encontrou judeus que, outrora na Romênia, havia conversado normalmente e vendido remédios como farmacêutico da Bayer. Você não é farmacêutico? Sim, sou farmacêutico. Você não tem uma farmácia em Orádia? Vai lá. Não! Marta Zabó foi uma mulher judia romena que chegou em Auschwitz em maio de 1944, em um alojamento de pessoas fracas ou doentes. Ela foi selecionada para trabalhar como auxiliar de cozinha e trabalhou com vários prisioneiros fazendo uma sopa de sabor ruim, a sopa de centeio e sêmola. Uma mistura aguada com algumas batatas, nabos, sêmola, farinha de centeio e um pouco de margarina. Capézios uma vez encontrou uma pequena porção de margarina com um prisioneiro. Ele então fez um alojamento inteiro de prisioneiros correr segurando pedras em volta do alojamento. Sou Capézios, da Transilvânia, e em mim vocês conhecerão o diabo! Capézios não era considerado um profissional de elite pelos seus colegas médicos da SS, mas sim como um farmacêutico comum. Sendo assim, é de se esperar que ele não tenha uma contribuição tão forte com experimentos humanos. Capézios, entretanto, possuía longos anos de serviço à Bayern, o que levou ele a ser muito útil para os médicos da SS por custear muitos experimentos. Alguns executivos da Farben haviam previsto que o futuro da empresa seria na farmacologia e não na química. Dessa forma, a IG Farben se aproveitou dos campos de concentração para testar a eficácia de suas substâncias. Segundo Valdemar Hoven, os experimentos nos campos de concentração com compostos da IG só aconteceram para atender aos interesses da IG, que trabalhava de todas as formas para determinar a eficácia dessas substâncias. Não foi a SS, mas a própria IG quem tomou a iniciativa de realizar experiências nos campos de concentração. Durante esse período de experimentos da Bayern, algumas prisioneiras foram compradas por ela, e mesmo em condições físicas debilitadas, foram consideradas satisfatórias para servir como cobaias humanas. A empresa chegou a relatar à SS. Os experimentos foram feitos.
Todas as pessoas testadas morreram. Entraremos em contato sobre uma nova remessa. Entre os testes estava a chamada Fórmula 3582, um medicamento experimental contra o tifo, um conglomerado de várias doenças infecciosas agudas, causadas por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas por insetos como piolhos, pulgas e ácaros, ou através de seus excrementos. Alguns sintomas podem incluir febre alta, dores de cabeça, calafrios e erupções cutâneas. 50 prisioneiros foram infectados de propósito. Sofreram com aftas, diarreia, vômitos e exaustão. Após 2 meses de sofrimento, a metade morreu, o mesmo índice daqueles que não receberam tratamento. Os sobreviventes foram enviados à câmara de gás. Mengele, o sem dúvidas doutor mais entusiasmado do campo, fez testes com fórmulas nunca usadas da Bayern, como B1012, B1034, B3382 e a que mais causou mortes, conhecida como azul de metileno, uma droga experimental para a cura do tifo, a B1034. Algumas pesquisas de Mengele se perderam no pós-guerra, de maneira de que até os dias atuais existam especulações diferentes sobre suas pesquisas. Capesius foi selecionado por Bruno Weber, o mais novo diretor do Instituto de Higiene, para ser seu assistente na procura por agentes farmacológicos para controle cerebral. Os dois fizeram compostos experimentais baseados em morfina e barbitúricos. Zoe Polanska. Ela tinha apenas 13 anos de idade quando foi trazida de Odessa, na Ucrânia, para Auschwitz. Zoe foi utilizada como cobaia por Capesius e outros médicos. Eles a mandavam se despir e a amarravam em barras de ferro para lhe darem remédios. Eles nunca pediam pra você tomar os remédios. Eles simplesmente enfiavam na sua garganta. Vocês sabiam quais eram os remédios? Eu nunca perguntei o que estavam me dando. Mas depois da guerra eu descobri que estava estéril. Eu acho que era algum tipo de remédio para controle de natalidade. Por incrível que pareça, os nazistas queriam fazer Auschwitz parecer um lugar normal. Para fazer isso, alguns traziam a família para perto de si. O comandante de um dos batalhões da SS, Rudolf Ross, fez isso. Ele tinha uma pequena casa branca com um cercado e algumas flores e um jardim. Lá, ele vivia com sua esposa e 5 filhos. Todos na minha família demonstravam paixão por agricultura e, em especial, por animais de todos os tipos. Aos domingos, eu atravessava com eles os campos para visitar os estábulos e não podíamos deixar de dar uma passada nos canis. Nossos 2 cavalos e nosso potro eram particularmente amados. As crianças costumavam pensar que os animais vagassem pelos jardins. Criaturas e os prisioneiros sempre levavam para eles tartarugas, bartas, gatos e lagartos. Havia sempre algo novo e interessante para se ver. No verão, eles se refrescavam na piscina infantil do Sarti ou no rio Sola. Mas sua maior alegria era quando o papai se juntava a eles. Eu, no entanto, tinha um pouco tempo para esses prazeres infantis. Eu não sabia que, ali do lado, aquelas atrocidades estavam sendo cometidas. O seu pai nunca falou sobre isso? Eu nunca perguntei porque havia cercas ou torres de vigilância. Quando se tem 9 ou 10 anos, sua cabeça está tomada por outras coisas. Auschwitz possuía um jardim de infância alemão, uma escola primária, um campo de futebol, uma mercearia, um laboratório fotográfico, um teatro, uma biblioteca e uma piscina para uso exclusivo da SS. Mas Ross não foi o único a levar a família para Auschwitz. Diversos outros oficiais levaram suas famílias. Lá, eles cresceram seus filhos, faziam comemorações, pescavam, caçavam, faziam hortas e entre outras coisas. Dr. Mengele, no entanto, preferiu não levar sua esposa, Irene, pois ele achava que ela estaria mais segura em Freiburg, no sudeste alemão, mas ela o visitava às vezes. Em uma dessas visitas, ocorreu um surto de tifo, que a obrigou a ficar por mais um tempo. Que figura é esse? Não me pergunte sobre isso. Em uma outra visita, Irene sente sua dor novamente,
Mas dessa vez, segundo o diário dela, Irene apenas tomou banhos, colheu frutinhas silvestres e visitou Solarhut, um campo de recreação nazista a 30 quilômetros do sul de Auschwitz, próximo ao rio Sola. Capésios, em sua família, gostava de socializar na casa de alguns amigos, como Armin Hump, em Auschwitz, uma cidade polonesa vizinha. Hump e sua família eram de Vatra Dornei, na Bucovina, ao norte da Romênia. Bucovina possuía uma grande concentração de judeus e, por esse motivo, estava em destaque para os nazistas. A cidade de Hump era pequena, com apenas 7.700 habitantes, quase 2.000 sendo judeus. As autoridades de Vatra Dornei começaram a caçar judeus em 1941. Antes de Hump se mudar, restavam apenas 21 judeus vivos em sua cidade. Da varanda da casa de Hump, à noite dava para ver a luz de uma enorme chama queimando a uns 4 quilômetros. E todo mundo sabia que seres humanos estavam sendo cremados ali.